Bom estarmos com você mais uma vez, e o ponto central de hoje é a descomplexação, a arte de descomplicar. Palavra difícil, né? Mas o ser humano é muito complicado e Deus deseja que nós nos descompliquemos. Gosto de Eclesiastes capítulo 7, verso 29, que fala assim: tudo o que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Nós complicamos muitas coisas. O ser humano é complicado. Os motivos são profundos, são intrincados, eles estão emaranhados dentro de nós, mas devem ser analisados e descobertos para sermos sarados e descomplicados. Alguém disse que a arte da descomplexação é a soltura consciente e progressiva das amarras relacionadas originalmente ao pecado e a certos problemas pessoais decorrentes da educação e da experiência que tivemos, que podem ter sido frustrantes, por intermédio dos multiformes benefícios que o Evangelho nos concede e das terapias que só o Espírito Santo pode nos tratar. Pois é, o pecado tornou-nos complicados porque nos afastamos da simplicidade de Deus, porque nos complicamos tentando viver a nossa própria vida e também da decorrência da nossa ambiente na qual fomos criados, nas quais fomos tratados desde o começo da nossa vida. Então esse distúrbio começou ali na queda, quando o ser humano desconfiou do caráter de Deus e rompeu suas relações com Ele. Daí em diante passou a se esconder e perdeu sua naturalidade. Então é necessário que sejamos libertos das nossas complicações e aprendamos a lidar com elas. O ser humano é complicado porque às vezes ele se acha ou nada ou tudo. Na linguagem bíblica, ele se acha ou um verme ou uma celebridade. Davi se considerava um verme. Lá no Salmo 22, versículo 6, ele dizia assim, né? Olha, eu sou um verme, eu não sou nada. Mas quem se acha assim é muito infeliz e geralmente são pessoas de difícil trato. Essas pessoas se dizem miseráveis, incapazes de tudo, são reduzidas ao extremo, não se sentem valorizadas, elas mesmas se diminuem e são também diminuídas pelos demais, porque afinal de contas ela se vende, né, na propaganda algo tão diminuto que as pessoas a consideram mesmo diminutas. Então se escondem como uma reação natural e não é raro começar a agredir os outros por causa da sua inferioridade extremada. Outros, no entanto, vão para o outro lado, né? Consideram-se celebridades, contam numerosas histórias de sucesso, né? Sempre aumentadas ao extremo, andam com o nariz empinados e são acentuadamente arrogantes, se consideram demais, passam por cima dos outros, têm um valor de mercado que elas se dão maior do que na verdade valem. São dois extremos, um que se acha pequenininho, outros que se acham muito grande. Na verdade, ninguém é verme e ninguém é célebre. Como pode ser verme se você é um pouco menor do que Deus, diz lá no Salmo 8, versículo 5? Você não é um verme, não é nada, não é ninguém. Não, você é alguém que Deus valorizou. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz que nós somos uma nova criatura em Cristo. Lá no Salmo capítulo 8, versículo 5, diz que na verdade ninguém é verme nem célebre, mas nós somos um pouco menor do que Deus. Olha, já pensou? Nós não somos deuses, mas a Bíblia nos considera um pouco menor do que Ele. Tamanho é o nosso valor. Lá em 1 Coríntios 6, versículo 19, nós somos santuários do Espírito Santo. Lá em João 1,12, nós somos filhos e filhas de Deus.
E lá em Romanos 8, versículo 37, ele fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então nós devemos acabar com essa bobagem, com essa mentira de que nós não somos nada. Precisamos ser sarados, encontrar a nossa posição. Quem somos de fato? É isso que nós devemos ter. Mas também nós não somos célebres, né? Alguém portentos, alguém que se acha, né, na linguagem dos mais jovens, porque nós dependemos da misericórdia de Deus para viver. Então, para ser salvo, para vencer a tentação, a provocação, para enfrentar a tristeza, enfrentar a dor, enfrentar esta vida, nós precisamos de Deus, nós não somos super pessoas. Nós precisamos da sua misericórdia, da sua graça, da sua presença, da sua ação na nossa vida. Então nós somos necessitados de Deus, nós não somos mesmo pessoas acima de tudo e de todos, somos dependentes de Deus. Esta é a verdadeira condição do ser humano. Nem além e nem aquém. Se você se exalta sem medida, então o seu problema é de superioridade. Eu sei que você conhece muitas pessoas assim. Mas se você se diminui também ao extremo, o seu problema é de inferioridade. Os dois sentimentos são igualmente indesejáveis e normalmente são desastrosos. É preciso haver honestidade na avaliação de si mesmo. Então, se você está além da medida, terá de recuar um pouco. E se você está aquém da medida, você terá de avançar um pouquinho. Precisamos encontrar o equilíbrio necessário. Nós encontramos o exemplo de Moisés. Você se lembra de Moisés, da sua história intrigante? A vida de Moisés está dividida em 3 períodos iguais de 40 anos. Se você for ler certinho a história, você vai ver que os primeiros 40 anos foi na corte de Faraó. Os outros 40 anos foi na terra de Midian. E os últimos 40 anos no deserto da Arábia. Então, no primeiro período, Moisés foi educado com toda a ciência e toda a tecnologia dos egípcios, e ele se tornou poderoso em palavras e obras. Ao final do segundo período, você vai encontrar ali que encontramos um Moisés já bem complicado, que não queria aceitar a tarefa de retirar o povo do Egito, e ele se considerou, uma pessoa que não tinha eloquência, que era pequeno, que não podia nada. Então ele foi do extremo grande para o extremo pequeno. Mas no terceiro período, Moisés é aquele homem extraordinário, onde foi usado por Deus para conduzir o povo à terra de Canaã, e ali ele, na sua dependência de Deus, encontrou quem era de verdade. Existe um escritor chamado Frederick Meyer. Ele definiu o período de Moisés em 3 fases, e acho muito interessante o que ele disse, que foi assim: nos primeiros 40 anos, Moisés pensava que era tudo. Nos segundos 40 anos, Moisés foi para outro extremo e dizia que não era nada. Mas nos últimos 40 anos, Moisés descobriu que Deus era tudo. Aí ele encontrou um meio caminho. Nem tudo, nem nada, mas Deus é tudo. Somos muito complicados, as pessoas às vezes não podem falar conosco, às vezes elas esquecem do nosso valor, às vezes não nos elogiam, às vezes nós estamos pensando que o mundo está contra nós, não nos consideramos ninguém, e então nossas relações interpessoais ficam complicadas e nós ficamos muito amargurados. Por outro lado, as pessoas, como eu já comentei, elas se acham superior a tudo e a todos, e as outras pessoas não a suportam. Porque, na verdade, nós sabemos quem não é nada, e sabemos, na verdade, quem está sendo exagerados no seu próprio valor, e às vezes conhecemos também pessoas que são intratáveis porque não dependem nem escutam os outros. Essas pessoas também vão sofrer.
Vão sofrer porque serão deixadas de lado, porque ninguém aguenta alguém que se acha o tempo todo. Nós precisamos encontrar o caminho do equilíbrio, de quem somos, aceitar o nosso valor, aceitar nossas limitações, aceitar nossa dependência de Deus, ouvir os outros e não ficar o tempo todo se achando a pior das pessoas. Um livro que eu já compartilhei aqui na igreja há um tempo atrás, o título do livro é O Ego Transformado. Eu gostei muito de determinado lugar onde o autor disse: deixe-se um pouco de lado, esqueça de si mesmo, dá e se abandone um pouco. E aí ele falou para nós, e eu li, achei muito interessante, ele disse: vocês têm que aprender a viver com o pé no chão. É muito interessante isso, porque Deus nos fez simples, mas como diz lá Eclesiastes, nós complicamos tudo. Nós precisamos encontrar o caminho para sermos sarados e curados pelo poder do Espírito Santo, e essa é uma disciplina muito interessante. Este é o ponto central, né, de nos descomplicarmos. E como sermos libertos, né, e descomplicados? Olha, eu acredito na experiência com Deus, que pode ter muito efeito em nossas vidas ao longo do tempo, que é a nossa consciência. Assim como aquele autor falou que nós precisamos nos abandonar, como é que nós nos abandonamos? Ali em Romanos capítulo 6, versículo 5 em diante, a Bíblia diz que nós estamos mortos com Cristo. A única maneira de um ser humano, de uma pessoa, ter uma nova vida é se considerar mesmo morta e viver para uma nova vida. A Bíblia diz ali: pois se fomos unidos com Cristo por uma morte igual, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Nós precisamos mesmo deixar a nossa velha natureza, a nossa velha vida, e crer que ela foi crucificada com Cristo. É nos abandonar na fé. É saber que Cristo é a nossa vida, Ele é o suficiente para nós e nós já morremos. Às vezes eu brinco com as pessoas que são muito ensimesmadas, eu falo para elas assim: olha, você tem que morrer, né? E elas falam assim: ô louco, pastor, eu tenho que morrer. É verdade, para nós nos sentirmos e tomarmos posse de uma nova vida e sermos descomplicados, é só a morte da velha vida. É crer e tomar posse que nós fomos crucificados com Cristo. E a nossa vida agora é a vida em Jesus. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo diz: estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Para sermos descomplicados é nos abandonar em Cristo. Não ficar demasiadamente crendo e reforçando nossas deficiências, nossas limitações, a nossa pequenez de vida, porque na verdade é assim mesmo, nós somos dependentes de Deus, mas não precisamos ficar na autocomiseração, nos murmurando e reclamando o tempo todo de quem não somos ou quanto somos pequenos. Isso é pecado. Por outro lado, também não precisamos viver e agir como se fôssemos reis e rainhas o tempo todo, reinando onde estão os outros à nossa volta e achamos que somos autossuficientes. Porque as pessoas se afastarão de nós, porque ninguém aguenta alguém soberbo. Nós precisamos encontrar um meio termo, que é, na verdade, a fé em Cristo. É ser alguém sarado, onde os olhos dos outros não nos dominam e não nos intimidam e não nos tornam acuados, mas
O amor lança fora todo medo e não vivemos como medrosos, mas aceitando quem somos em Cristo Jesus. Não nos comparando aos outros e nem nos diminuindo em relação aos outros, porque precisamos ser descomplicados. Alguns caminhos, né? Eu acredito que na oração, além da fé na palavra de Deus que diz quem de fato você é, ela vai se tornar realidade quando oramos, quando abrimos o nosso coração diante de Deus em oração perseverante. Orar sobre o assunto e pedindo a Deus que através do Espírito Santo nos ajude a superar o problema de sermos complicados. Lute também. No que depender de você, remova essa dificuldade, esforce-se ao máximo. Tome posse, se descomplique, não fique se queixando e se amargurando. Nós temos que ter o espírito de luta e reagir sempre positivamente. Vamos vivendo, pedindo a Deus força suficiente para sermos e para vivermos conforme somos. E também na aceitação. Não se obrigue a ter necessariamente os dons, a inteligência, capacidade, recursos dos outros, ou a mesma história dos outros. Cada um tem uma história diferente. Ninguém é igual. Todas as pessoas que conhecemos também são limitadas e têm sérios problemas. Não ache que você só que tem problemas com você mesmo. Não, todas as pessoas têm problemas gravíssimos. Mas é Deus quem reparte os dons e Ele nos sustenta e sustenta cada uma das pessoas. E nós podemos então afastar a inveja dos outros e não sermos também pessoas que andam na autocomiseração. Deus pode sempre nos ajudar e nos tornar pessoas saradas e abençoadas. E isso que Deus tem para nós. Você se considera alguém muito complicado? Muito complicada? Então eu desafio você então a essa tarefinha de pensar, porque quando pensamos e temos consciência, aos pouquinhos nossa vida vai se amoldando e assimilando os novos conhecimentos para transformação e mudança. E nós não estamos sozinhos, temos o Espírito Santo. O ponto central de hoje é descomplique-se. Que você seja abençoado com esta matéria da vida e eu creio que você será muito socorrido por Deus e se tornará alguém sarado, alguém sarada, feliz, porque este é o caminho que Deus tem para nós. Deus te abençoe, um grande abraço, nos veremos e nos vemos aqui no nosso canal e na nossa igreja como uma comunidade que caminha para a maturidade em Cristo Jesus. Grande abraço, Deus abençoe.